Eu sou a sua opção e eu sou a sua melhor opção. Competência, responsabilidade, seriedade e resultado. Eu tenho um lema que carrego comigo. O que temos de mais importante na vida são pessoas. E eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família, eu vou ajudar a vocês a desenvolver. E juntos nós podemos fazer uma cidade bem melhor. Sejam muito bem-vindos, você está no podcast Precisamos Falar Sobre Isso. Pessoal, o objetivo desse podcast é sempre trazer assuntos importantes que nós precisamos conversar. E aproveitando esse tempo das eleições, nós abrimos um espaço aqui, intitulamos ele de O Povo Quer Saber, para trazer informações importantes, apresentar para você candidatos e as suas propostas para poder facilitar também a sua tomada de decisão. O meu nome é Jarbas Ribeiro, ao meu lado está aqui o pastor Marcelo e juntos nós vamos conduzir essa entrevista, essa conversa, apresentando para você mais um candidato à Câmara de Vereadores de Paraupeba. Pastor Marcelo, boa tarde. Bom dia, né? Bom dia. Ainda não, tá muito acelerado, hein? Tudo bem, pastor? Bom dia, pastor Jarbas. Que coisa maravilhosa essa plataforma nossa. Sim. Meu pai dizia o seguinte: trem bom é uma coisa boa. É uma coisa boa. Imagina só uma plataforma onde os candidatos a prefeito, a vereador, podem vir expor suas ideias de uma forma imparcial, livre, né, desimpedida. É isso que esse programa foi criado, né? Precisamos falar sobre isso. O povo quer saber. E o povo quer saber. O povo quer saber. Pessoal, e para isso, né, nós trouxemos mais um convidado, um candidato, dessa vez, como eu disse, a Câmara de Vereadores de Paraupeba, e queremos apresentá-lo para você. Então, a gente inicia esse podcast hoje com o pastor David, né? David dos Santos Alves, nascido na cidade de Contagem, 10 de janeiro de 1979. É o mais novo filho, de 4 filhos, seu Jorge, e da senhora Irene, casada há 18 anos com Graciele e pai de 2 filhas, né? Pai de 2 meninas, Maria Eduarda e Milena. Pastor, né, pelo Instituto Teológico Quadrangular da Igreja do Evangelho Quadrangular desde 2005 e aluno também do Centro de Treinamento Bíblico Rema. É pastor, né, da Igreja do Evangelho Quadrangular aqui na cidade de Paraupeba já há 5 anos. Seja muito bem-vindo, pastor David. Fica à vontade. É David mesmo ou Davi? É David mesmo, David, né? David, então seja isso. muito bem-vindo. Que você aproveite bem esse espaço para expor quem você é, as suas ideias, as suas propostas para a nossa audiência. Muito obrigado, pastor Marcelo, muito obrigado, Jarbas, né? O povo quer saber, muito obrigado pelo convite. É muito importante esse espaço, né? Esse espaço que está sendo liberado para que todos os candidatos eles apresentem mesmo as suas propostas, o que eles desejam de melhoria, né? O pensamento, né? O que eles vão defender. Então é muito importante. Obrigado por essa oportunidade e espero fazer o máximo possível, né? Para que os eleitores também compreendam as minhas propostas e o que eu pretendo fazer dentro de Paraupeba. Que bom, pastor David. Seja bem-vindo. Estou feliz de te receber aqui, tá? Essa plataforma, fique bem à vontade para expor os seus projetos. E eu gostaria de te perguntar, já de antemão, né? Vamos fazer a primeira pergunta falando de motivação e propósito, né? Eu sei que você está 5 anos aqui em Paraupeba, percorreu por essas ruas aí nesses 5 anos, frequentou o comércio, né? E deve ter visto alguma coisa que você poderia contribuir. Pelo menos eu penso assim, né? O que te motivou a se candidatar a vereador e qual o seu principal propósito em buscar esse cargo? Bem, falar um pouco sobre a questão, quando eu cheguei aqui em Paraupeba, foi uma direção mesmo de Deus, em vir para cá. E por ter tido esse propósito em vir para cá, eu comecei também a ver dentro daquilo que já fazia como pastor, dentro do pastoreio, também vendo a necessidade da cidade, porque trabalho com famílias, trabalhamos com pessoas e começamos a ver, então, né, as demandas, vamos colocar assim. E dentro deste propósito em trabalhar com eles, eu descobri o meu propósito antes de vir para cá. Eu falo porque eu estava atendendo uma vez um senhor e ele falou comigo assim: pastor, eu não vou te incomodar mais. E na mesma hora, sabe quando vem um flash em sua cabeça? Eu falei com ele assim: quando você vê um jogador, né, vamos colocar aí o Neymar jogando futebol, muitos utilizam da fala assim:
Olha, ele nasceu para isso. Quando levamos o nosso automóvel em um mecânico e o carro sai em perfeito estado, nós podemos pensar e falar, este nasceu para isso. Conversando com este senhor, quando ele falou que não iria me incomodar mais, eu falei para ele assim, eu nasci para cuidar de gente. O meu propósito ali, ele foi despertado de uma forma sobrenatural. Já trabalhava, né, na igreja juntamente com a minha mãe, e quando vim para cá, eu vim carregando isso juntamente comigo. Então, o propósito, né, de estar na política agora, essa minha motivação em estar trabalhando na política com as pessoas de Paraupeba, é entender o que também a palavra vereador, ela significa. Sim. A palavra vereador, ela significa que o vereador, ele é a ligação do governo para o povo. E vendo também essas necessidades que eles comentaram comigo, dessa necessidade de ter um porta-voz, eu disse, aí está o motivo, o porquê. Eu quero ser o porta-voz de vocês. Eu quero mesmo ser aquele que vai levar as demandas para o prefeito, ser aquele que vai levar a voz de vocês, a voz do povo, aqueles que de fato vão resolver o problema de vocês. Então, isso me motivou, tanto o propósito em cuidar de pessoas, em estar com pessoas, quanto também em entender que essa esfera tem uma necessidade muito grande de levar essas demandas para a prefeitura de Paraupeba. Sim. Então, você então entende que você vai ouvir do povo, né? E vai levar para se transformar em lei ou ser executado, executivo, né? A sua ideia é ouvir do povo. Ouvir do povo. Sim, mas... Sim. Pode falar. Estar no meio deles, não somente estar no meio e não ser efetivo em algo que é necessidade para eles. Levar mesmo, como esse porta-voz que eles tanto precisam. Sim. Então, as demandas são muitas. Sim. Conversamos com muitas pessoas. Então, ouvindo elas, eu vi a necessidade que hoje eles têm. Eu preciso de alguém que fale por mim lá. Entendi. Você está falando do povo, né? Sim. E você é pastor. Sim. Né? Pastor de uma igreja evangélica. Então, você vai representar o povo evangélico. A sua ideia é ir lá representar o povo evangélico, ou a sua ideia a sua vereança vai ser em prol da comunidade num todo, né? Esse povo que você vai ouvir é o povo evangélico, ou o espírita, o católico, o ateu também vai poder te procurar e você vai levar as demandas dessas pessoas? Todos. O povo é toda a comunidade. Ah, entendi. Não somente um grupo, né, que é os evangélicos, os católicos, os espíritas. Não somente um grupo específico, mas o povo. Porque a comunidade, ela é formada por todos, né? Então, estando como vereador, eu preciso responder para todos, eu preciso ouvir todos para ver as necessidades. Tá, esse seu ouvir, então, você então não tem nenhuma proposta. Você vai ouvir o povo para depois criar proposta. Ou você andando pela cidade, você viu demandas. Não precisa de você relatá-las agora. Mas eu quero saber, você está chegando vazio para encher com as informações do povo, ou você já tem ideias, propostas que gerou no seu coração, né, demandas que você vai investir o seu tempo? Ouvindo, gerou em mim as demandas para as propostas. Então, você tem um pacote. Eu tenho um pacote de proposta, baseado no que eu ouvi de necessidade. Entendi. E o que eu vi que era necessário também para crescimento. Ok. Sim. Obviamente, o senhor tem Nós cristãos, nós temos uma lente diferente da maioria das pessoas também. Então, a gente enxerga de uma forma diferente algumas necessidades. Nós não temos como fugir disso, né? Então, quando o senhor olha para a cidade, falando sobre visão da cidade, o senhor falou sobre propostas e sobre demandas. O senhor pode elencar, pastor, quais seriam essas demandas, a necessidade que o senhor tem visto hoje na sociedade, nas pessoas que o senhor tem conversado, qual que é essa visão que o senhor identificou e elencar algumas propostas mais práticas que podem trazer aí respostas para o anseio aí das pessoas que o senhor tem escutado? Olha, eu vejo Paraupeba em um crescimento. É um crescimento.
Paraupeba, ela tem um futuro promissor. Um futuro promissor. Eu vejo Paraupeba como uma cidade que, daqui a um tempo, se ela continuar sendo trabalhada com essa honestidade, com essa fidelidade, com essa transparência, Paraupeba ela vai se tornar, daqui a um tempo, ela vai se tornar uma cidade exemplo para o nosso Estado. Se ela continuar caminhando com essa mesma proposta, com essa mesma visão. Então, o que eu consigo ver dentro disso, dessas melhorias, né? Temos melhorias de estruturas? Temos melhorias de estruturas. Mas precisamos também, em alguns setores, precisamos de melhoria também dos profissionais. Né? Eu estive conversando com algumas pessoas esses dias, em algumas reuniões, e essas pessoas elas falaram um pouco sobre o atendimento, principalmente o atendimento no posto de saúde, de alguns profissionais. O tempo de espera, sim, a forma que são tratados lá dentro, né, com um certo desrespeito, porque a pessoa ela chega no posto para poder ser atendida, ela chega debilitada, tanto com um problema que é físico, como também um problema que se torna também emocional. Né? O hospital não é um lugar bom de estar. Ninguém vai chegar lá alegre. Ninguém vai chegar lá alegre. E ser recepcionado com um tratamento desfavorável pode prejudicar todo um processo. Então, vejo aí uma necessidade também de uma fiscalização, de estar mais próximo para acompanhar esse desenvolvimento também profissional. Pessoas precisam amar o que faz. Se o propósito daquilo que faz for o dinheiro, quando o dinheiro acaba o propósito. Mas se a pessoa ama aquilo que faz, aí sim, há o desenvolvimento melhor nessa área. Como vereador, então, o senhor está se colocando à disposição de intensificar a fiscalização do atendimento, ou tem alguma proposta também, talvez, de treinamento, de capacitação desses profissionais? O que o senhor vê em cima dessa questão aí que o senhor levantou? Eu pretendo fiscalizar, estar mais próximo. Né? Houve uma reclamação, eu vou procurar estar lá e saber. Porque também nós sabemos que há dois lados. Existe também um profissional que é um ser humano, que também tem problemas em casa, exatamente, também tem problemas financeiros. E, às vezes, a pessoa ela pensa que, por ser um lugar público, ela pode chegar e fazer o que ela quer. Então, há os dois lados. E é estes dois lados que também quero ouvir. Né? O porquê que foi tratado dessa forma, mas também o profissional. Tanto na qualificação, em saber o porquê que ele fez isso, mas também como ele está. Eu observo muito que o cidadão, hoje nós vivemos em um tempo de pessoas muito humanistas, pensam muito nelas. Às vezes, também, eu olho o eleitor dessa forma, pensando somente nele. Né? Então, nós precisamos olhar em um todo. E olhar por um todo vem aquela questão que o pastor tinha falado. Olha, eu vou olhar o povo, todas as pessoas, e como elas estão. Porque é muito interessante, a gente escuta muito, né, que o funcionalismo público trata mal, principalmente na área da saúde, mas eu acredito que tem que ter esse olhar, porque é um problema que você vai encontrar quando você começar a fazer isso. E eu preciso saber se você tem alguma ideia, né, no funcionalismo todo, não só na área da saúde. Por exemplo, será que esse profissional está ganhando o salário digno do cargo que ele ocupa? Sim. Tem alguma prevenção na área emocional para ele, psicológica, desde que ele já está trabalhando com pessoas, e pessoas que trabalham com pessoas precisam de ter esse acompanhamento? Os próprios psicólogos têm esse acompanhamento, né, para você ter uma ideia? Então, é isso, porque uma dificuldade que é de colocar bons profissionais no setor público é pelo que se paga. Né? E aumentar o salário deles não é tão fácil assim. E o que você tem a dizer sobre isso? Sim. O cuidar dessas pessoas é necessário. É necessário. Eu acho isso muito interessante porque eu sou pastor e eu tenho um pastor. Sim. Tem alguém que cuida de mim. Entendo. Então, há uma necessidade também de abrirmos aí a possibilidade de um tratamento dos profissionais, em todas as áreas. Né? Vamos colocar aí os professores. Converso muito com as minhas filhas,
já tive em Contagem um trabalho também nas escolas, que tanto trabalhava com os alunos, que sabemos que muitas dos problemas na escola com os alunos, se nós formos investigar, são de famílias desestruturadas. Mas também tinha um tempo com os professores, aonde conversava com os professores, aonde orava para os professores e procurava entender a mentalidade dos professores. Como, às vezes, eu viajo, né? E uma vez eu falei com a minha esposa assim, nós estamos viajando, é muito bom pegar um voo daqui até outro lado. Mas você já viu que todo mundo cumprimenta a aeromoça, cumprimenta aquelas pessoas que estão trabalhando ali no embarque, mas dificilmente alguém chegou no piloto e perguntou, tem um bom dia, como é que o senhor está? O senhor dormiu bem? É importante. É importante. E se ele não tiver, e se ele tiver com a cabeça virada naquele dia? Principalmente piloto, né? Principalmente o piloto. Né? Então, eu penso, pastor Marcelo. Humanizar essa questão desse relacionamento entre profissionais e as pessoas que necessitam do serviço. Exatamente. Não sei como, mas a mesma visão do povo, né? O porquê está sendo tratado dessa forma, também tenho aí essa visão do tratamento com o profissional, o cuidado com o profissional. Porque o profissional bem, se ele estar bem, as outras coisas elas vão se alinhar. Sim. E estar bem, a gente falou sobre questão do salário. Lógico, o salário é uma motivação, mas nem tudo é salário. Né? Às vezes, nem tudo é dinheiro. Não é, às vezes, a pessoa que mais ganha não é a pessoa mais humana no tratamento. Né? Então, eu creio que realmente tem essa demanda do salário que precisa ser olhada, né? Eu acredito que tanto professores como o pessoal que trabalha na saúde e os funcionários públicos, eles merecem sim uma valorização salarial e, como o pastor disse, né, não é fácil porque está dentro de um orçamento, está dentro de um percentual que precisa ser liberado, mas existe também um espaço muito grande dentro dessa questão de treinamentos, de inteligência emocional e até mesmo a questão, o senhor como pastor, como espiritualidade também, né? Abrir talvez esse espaço, claro que não impondo a espiritualidade para as pessoas, porque dentro acho que não cabe, mas dando para ela a opção de buscar esse apoio espiritual. E o senhor com essa visão, né, e esse atendimento, o senhor com certeza já aconselhou muitas pessoas, facilita essa questão de talvez colocar alguns pontos de apoio para poder facilitar essa procura das pessoas? O que o senhor acha, assim, como vereador / pastor? Isso facilita para o senhor? Facilita. Eu já fui chamado para estar em inauguração de posto de saúde. Minha esposa também, ela já foi. Para fazer essa questão da espiritualidade. Levar a palavra para tranquilizar essas pessoas. A Bíblia, ela fala sobre Saul. Saul, ele estava atormentado, porque o Espírito de Deus já não estava mais sobre ele, para aquele governo. E o que ele falou? Olha, ele não é bobo. Olha, estava governando bem, estava indo tudo bem, mas de repente, não está mais por causa de uma desobediência minha. E o que ele falou? Olha, eu preciso de alguém. Eu preciso de alguém que, de fato, faça algo, traga aí, né, toque, fale algo para mim, para o meu espírito se acalmar. Meu espírito acalmar. Então, eu entendo que essa parte, Jarbas, ela é muito importante. Como eu disse, já fui em escola, Sim. Já fui em muitos lugares aqui, dentro da prefeitura também, já fui em muitos lugares onde eles falaram, pastor, o senhor pode vir aqui orar pra gente? E orava por eles, né? E o que acontecia depois que eu ouvia essas pessoas falarem? O ambiente, ele mudou. Houve a tranquilidade melhor. Eu consegui observar esse ponto de vista que o pastor ele falou, olha, a minha casa, ela está melhorando. Então, eu acredito que este é um ponto favorável. Favorável. Não somente isso, mas é um ponto positivo que vai ajudar bastante nesse desenvolvimento do trabalho com o profissional. Perfeito. Sim. Já que você está falando disso aí, né, o povo quer saber, né, sobre apoio à comunidade.
Nós sabemos que tem muitas pessoas que se deslocam e vão até o poder público, vão até o executivo, legislativo, bate em todas as portas para poder buscar e reivindicar os seus direitos. Mas tem aqueles menos favorecidos que talvez não tenham esse espaço, eles não são escutados. Né? Então, como você vai fazer para poder ouvir e responder às necessidades da comunidade, principalmente aqueles menos favorecidos, aqueles que são negligenciados? Você está falando muito de ouvir, então essa pergunta ela é bem pertinente, porque eu não imagino que pode ser uma coisa aleatória, entendeu? Tem que ter uma organização, tem que ter uma dinâmica, tem que ter uma logística para isso, né? Ou você vai ficar andando pela cidade assim, qualquer um te para e fala, vem cá, né, e tal. Você tem isso organizado? Então, o pensamento para ouvir as pessoas é criar o projeto Câmara nas Comunidades, né? De onde eu vim, é uma cidade grande, que é a cidade de Contagem, e cada vereador tinha o seu gabinete. Então, aí acontecia dessa forma, né? Eu vou até o gabinete do vereador tal, vou pedir, vou falar aquilo Ele tinha um lugar onde receber, né? Ele tinha um lugar onde receber, né? Um lugar fixo. Próprio. Onde receber, dentro da Câmara. E aqui tem, em Paraupeba? Aqui não tem, né? Pelo que eu fiquei sabendo... Como que os vereadores recebem a população, o povo, as pessoas, individualmente? Sim, Aí eu não vou saber te informar. Aí tem que ser alguém que já está lá dentro para poder falar sobre isso. Mas até o que eu sei é que tem uma sala, na Câmara de Vereadores, e ali você pode agendar e atender, né, a pessoa que te procurar, você marca com ela e vai ser atendido lá. Então, é uma grande dificuldade. Isso é uma grande dificuldade. De uma certa forma, para a cidade menor, é bom que você tenha o contato, olho no olho, você encontra, às vezes, pelas ruas, aquele que você elegeu como vereador. E como que você vai resolver isso? Porque, na verdade, você mesmo disse no início da fala que você ia ligar o Executivo Legislativo à população. Mas não tem um ponto onde as pessoas podem saber. Por exemplo, quando eu preciso de um remédio, eu vou na farmácia. Quando eu preciso jogar bola, eu vou no campo. Ele fica ali me esperando. Sim. Os ambientes ficam ali me esperando. Mas, como você disse, não tem um ambiente onde as pessoas podem encontrar o vereador. Sim. E aí, como você vai resolver isso, pastor David? Eu vou criar um projeto que se chama Câmara nas Comunidades. Então, eu vou procurar, dentro da comunidade, vamos colocar aí, o líder comunitário. Então, dentro daquele bairro, né, vou procurar o líder comunitário. Então, esse líder comunitário, ele vai ter acesso a mim. E durante de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses, né, o líder me procurando, eu vou até este bairro, em um local que nós vamos escolher. Pode ser que seja a casa de alguém, pode ser que seja uma loja, enfim. Uma ONG, uma instituição ali. Acho que quase todos os bairros de Paraupeba devem ter uma ONG. Sim. Eu acho. Entendo. Não sei. Então, isso eu não sei. Sim. Isso eu ainda não sei, né? Mas o líder comunitário, ele vai ter acesso a mim, né? Nós vamos conversar e agendar para eu estar dentro deste bairro, dentro desta comunidade, né? Como o líder comunitário fala com o pastor David reúne o povo juntamente com o líder comunitário para poder ver as dificuldades daquele bairro, e aí eu pego essas demandas e levo para a prefeitura, levo para a Câmara, né, para trabalhar junto com quem? Não sozinho, mas vou trabalhar junto com aqueles outros também que vão estar dentro da Câmara. Realmente. Pastor, candidato David, acho que todo candidato, eu creio que todo candidato, ele costuma colocar algumas necessidades como âncora da sua candidatura, para poder falar assim, olha, população, eu quero cuidar, minha prioridade é isso, isso e isso, eu quero cuidar, porque às vezes, se ele abrir para muita coisa, quero cuidar de tudo, não tem como cuidar de tudo, né, ao mesmo tempo. A sua visão, o senhor consegue elencar aí pelo menos 3 prioridades que está aí na sua mente, que o pessoal que vai votar no senhor, que está analisando, possa depois falar com o senhor, olha, o senhor falou que o senhor ia cuidar disso, o senhor falou que ia cuidar daquilo. Pelo menos 3 o senhor tem aí em mente? Sim, tem. A família é o primeiro. Sim. Pelos princípios cristãos. Né? Por tudo que meu pai e minha mãe me ensinou com base cristã. É o que eu vivo hoje, é o que eu passo para as minhas filhas,
é o que trabalho com a igreja. Deus, ele é o teto, essa cobertura, o homem, o sacerdote da casa, que também cumpre aquilo que a palavra de Deus pede para poder ser feito dentro do lar, né? Não é essa masculinidade que tem falado do lado de fora, mas essa masculinidade no cuidado, no caráter, no respeito, no amor dentro de casa, sendo o provedor financeiro, mas também o provedor da espiritualidade, que traga calmaria para dentro de casa. A esposa como auxiliadora do lar, aquela que tem uma submissão. Mulher não é capacho, é uma submissão. São dois com o mesmo propósito. E os filhos que são herança de Deus. Então, a palavra de Deus, ela deixa muito claro o papel que cada um desses deve fazer dentro de casa. Vivemos uma sociedade com uma desestrutura muito grande, porque parte de dentro de casa. Então, as famílias é algo que eu vou procurar trabalhar mediante a todas as necessidades. Trabalhar a família como, pastor Deide? Com o indivíduo. Trabalhando nas esferas da sociedade em um todo, automaticamente vou trabalhar também com os homens, com as mulheres, aonde eles estão, né? Então, a família é a prioridade. Essa prioridade eu tenho, né? E vivo isso. Algo também muito, muito interessante que eu gosto muito, que é o trabalho nas escolas. O fortalecimento dentro das escolas. Tanto a fiscalização do ensino, também do transporte. Eu recebi algumas reclamações de horários dos ônibus ao passar na zona rural também. E uma que é uma preocupação muito grande. Está com falta de monitores dentro dos ônibus. Então, isso é muito grave, porque é criança. Né? Se você sabe que não pode andar sem cinto de segurança no seu automóvel, quando você entra dentro do seu automóvel, você vê que olha para trás e fala, vai para a cadeirinha, por que um ônibus, então, escolar está sem monitor? Então, quando eu ouvi isso, é preocupante. É preocupante, porque o pai, ele confia o quê? Ele confia. Eu estou colocando meu filho dentro desse transporte, ou a esposa está dentro de casa, ou o pai está trabalhando, ele confia o quê? Meu filho está seguro. Responsabilidade do município, do Estado. É responsabilidade do Estado. É. Então, para ele está seguro. Sim. Né? Sim. E se chega uma notícia indesejada? E chega, como E você chega. Não é o que queremos, mas acontece. Acontece. Aí a responsabilidade vai para quem? É. Então, eu pretendo trabalhar nessa fiscalização, sabe, mais assídua. Mais assídua nisso. Mas não tem porquê. Por que não tem esse monitor, você sabe? Eu procurei saber, né, sobre essa questão do monitor. Falaram a respeito de recursos. Falaram a respeito de recursos. E de algumas demandas. Sim. É porque nessa hora você escuta de tudo também. Sim. Nessa hora você escuta de tudo. Não tem por causa disso, não tem por causa daquilo, né? Mas tem que resolver o problema. Existem coisas que tem que resolver o problema. Vai na raiz do lugar e ali resolve. Como resolve asfalto, resolve saúde, eu acho que é algo que precisa ser observado. Você entende que é uma prioridade. É uma prioridade. Isso é uma prioridade. Tá. É uma prioridade. Por que eu falo que é uma prioridade? Porque o pai está seguro que o filho está indo. Sim. Ele está seguro que ele está indo. Ainda dentro dessa questão da escola, você falou sobre a fiscalização, da questão do transporte, mas eu quero voltar ainda os olhos para dentro da escola. Nós sabemos, né, pastor, existe hoje no Brasil uma disputa, uma polarização e, às vezes, uma militância muito grande tentando entrar dentro das escolas com ideologias, com materiais e até mesmo doutrinando ou forçando uma doutrinação. A gente fala muito algumas vezes sobre linguagem neutra, tentando entrar como ensino dentro das escolas. Essa fiscalização do senhor inclui essa atenção também com as nossas crianças, com relação... Porque a gente só falou sobre família, né? Eu também sou pai e tenho essa preocupação de colocar a minha filha dentro da escola e, muitas das vezes, chegam materiais lá com ensinos que não fazem parte da nossa visão como cristãos. Inclui essa atenção do senhor... pode
pessoal de Paraupeba, as famílias que são tradicionais, que têm tem essa visão, podem ficar mais tranquilas com relação a isso? Vai ter essa fiscalização, vai ter essa visão por parte do senhor? Com certeza. Com certeza, sim. Como eu falei da família, né, também dentro das escolas, esse papel de fiscalização do material que está sendo passado para as crianças, jovem e adolescente, isso aí eu vou ficar bem atento a essas ideologias, a questão da linguagem neutra, porque a escola ela está para poder ensinar a matemática, ensinar o português, ensinar o inglês. Deveria ter também dentro das escolas, né, a contribuição do ensino para a administração financeira, tantas outras coisas que poderia estar para agregar no crescimento, né, do caráter do cidadão, Então, isso a escola ela precisa fazer. Agora, essas ideologia de gênero, né, erotização de crianças, essa fiscalização minha, ela inclui isso como algo também que é uma das prioridades. Ela é uma das prioridades, né? Tem o ônibus, sim, mas esse material, isso eu vou ficar muito atento. Sim. Porque isso não é somente neste material, mas tem muita coisa embutida que vem junto também. Uhum. Tem muitas coisas que nós colocamos que são culturais, que também vem embutida nessa erotização, nessa desconstrução daquilo que nós, como cristãos evangélicos, também católicos, nós entendemos como é a base da nossa família. Sim. Eles tiraram... Pode ir? Nós vamos falar agora... Só retornando, você falou sobre família, sobre escola, faltando só o terceiro para o senhor finalizar essa... Sim. Pessoas com deficiência múltiplas e os autistas. Sim. Então, isso nasceu em meu coração com um amor muito grande. Eu estive na carreada do IPES, né, que faz parte do grupo Paulo de Tarso, né, na semana... deixa eu colocar aqui. Semana Nacional de Pessoas com Deficiência Intelectual e Múltipla. Eu estive na carreata juntamente com eles. Eu tenho acesso lá, converso com a direção, vejo também quais são as necessidades para poder compreender também o que eu posso ajudar, como também foi falado, né? Promete demais, fala demais e acaba não fazendo nada. Tem um pastor amigo meu que ele falou que é uma verdade que pastor beija-flor, né? Não dá fruto em lugar nenhum. O que é isso? Aquele que está pastoreando aqui, está pastoreando ali, não deixa legado. Está em tudo quanto é lugar e não consegue fazer nada. Como também tive um treinador, quando joguei futebol profissional, que disse para mim, olha, aquele que corre demais, ele não consegue ser produtivo naquilo que deve ser feito, né? Então, uma prioridade minha cuidar dos autistas. Cuidar deles, né? O pastor Stefano Aguiar, que é o deputado federal pela Igreja do Evangelho Quadrangular em Minas Gerais, ele tem um projeto de lei, estava lendo ele, para também ramificar, né? Tem um vereador também em Pompéu, né? Também da Igreja Quadrangular lá, que era suplente, né? E por uma tragédia ele assumiu, né? A vereança lá, e ele também está fazendo um excelente trabalho com os autistas, então tenho pegado, né, essas informações, estou lendo sobre este assunto para sair em defesa deles. Tem o pastor Alcides, de Sete Lagoas, eu estive com ele também, né? Então eu estou procurando me informar, me nutrir, né, para, de fato, suprir as necessidades. Qualidade de vida para esse tipo de pessoa, porque quando você encontra uma família assim, não é só cuidar do indivíduo que está ali sofrendo aquele problema. Exatamente. A família toda precisa de ajuda, porque um filho assim, ele requer muito mais atenção do que um filho que não tem esse problema. Uma pessoa dentro de casa que tem isso exige muito mais atenção e às vezes passa despercebido. Sim. As pessoas tratam isso como comum. Isso não é comum. Você, comum. então, entende que uma das prioridades sua é olhar para essas famílias. Tanto quando falei a respeito de olhar o povo e o profissional, também os autistas e o cuidador. Então, há uma necessidade, e eu vou me atentar a isso, a trabalhar tanto para o cuidador, aquele que é o da família,
quanto aquele também que é o deficiente que precisa ser cuidado, precisa ser tratado. Você assumiu uma responsabilidade muito grande, Sim. porque quando o candidato ele fala alguma coisa mais pluralizada, as pessoas tendem a esquecer. Mas quando você pontua como você pontuou agora, Sim. se você for eleito, você pode ter certeza que as pessoas que estão assistindo esse podcast, que passam por isso, Sim. vão bater na sua porta. Sim. Sim. Então, você assume isso? Eu assumo isso. Eu assumo isso. Dentro de todas as condições que o vereador ele precisa fazer, Sim. e ele consegue fazer, Lógico. aonde o braço dele alcança, Lógico. isso aí podem ter certeza absoluta, e eu falo isso para o eleitor. Onde o meu braço alcançar, onde eu tenho poder de voz, eu vou defender vocês. Eu vou atrás. Pode me procurar, passa o meu número pessoal, eu vou defender. Eu não tenho, né, um autista em casa, mas eu comecei a amar. Então, podem me procurar, que eu vou estar à disposição, como eu disse, até onde o meu braço ele alcança, a minha voz ela chega, eu vou defender vocês. Na escola Aguinaldo, a escola Aguinaldo, dentro dessa semana, né, a minha filha, ela apresentou, junto com mais 3 amigas, né, cantamos, né, minha esposa, ela cantou uma canção, e elas em Libras. Legal. Né, elas fizeram isso dentro da escola. Então, é a semana da conscientização. Sim. Mas se tiver alguém com este olhar mais atento, não precisa ser a semana. Nós temos um ano. Sem dúvida. Eu entendo que as demandas são muitas. Sim. Mas se propõe a defender essa causa, então vamos ter mais semanas de conscientização, nós vamos ter um olhar mais atento a isso, uma voz mais precisa para essas pessoas. Perfeito. Que bom. Vamos falar agora, assim, já puxando esse assunto, né, que você está aí, vamos falar sobre educação e juventude. Né? A gente hoje reclama que nós não temos aí mão de obra. Todo mundo fala isso, né? Todo patrão que está querendo contratar hoje não está conseguindo contratar. Você tem alguma proposta para melhorar a educação e criar oportunidades para os jovens que estão por aí? Você tem alguma ideia? Ou você não enxerga que os jovens estão por aí soltos, né? Precisando de alguma coisa? Você, na sua pasta aí de proposta, tem? Então, eu vou trabalhar na integração e também na conscientização para um futuro melhor, para um desenvolvimento melhor. A nossa igreja, a igreja que estou pastor, quando nós chegamos, tínhamos poucos jovens há 5 anos atrás, sem perspectiva de vida, com famílias desestruturadas. Então, com o trabalho, conversando, falando sobre o futuro, levando a eles ao entendimento que entrar em uma faculdade, ter um emprego melhor, vai trazer um desenvolvimento para eles, também para o município, para todos nós, para a família. Então, esse trabalho que é feito também na igreja de conscientização, de levar a entender que não somos um padrão de repetição, que muitos acham que são um padrão de repetição dos pais, porque tiveram dificuldades na escolaridade, não tiveram estudo, então tiveram uma vida sofrida, alguns na roça, outros porque ficaram sem o pai ou sem a mãe e precisaram, então, ir para o trabalho. Né? Então, muitos podem pensar, esse é o padrão de repetição, pode acontecer comigo também. E nós não somos um padrão de repetição, podemos fazer totalmente diferente daquilo que os nossos pais fizeram. Assim também foi comigo. Então, eu penso em levar, como aconteceu na igreja, eu penso em levar isso também para a comunidade. Tá, você disse que tinha 5 jovens lá e você foi trazendo a ideia para eles. Muito bonita essa fala sua. Mas eu quero saber o seguinte, teve resultado com esses 5 jovens, os mais? Eles mudaram essa repetição? Teve alguma mudança de vida neles? Eles mudaram o padrão? Saíram de um estado e foi para o 2º estado, para o 3º estado? Você tem, sem citar nomes, mas você já... Isso é empírico? Ou é apenas uma ideia? Porque não tem problema, pastor David. Sim. Você tem um sonho, né? Porque tudo parte de um sonho, né? Mas eu quero saber, é um sonho ou já é uma experiência já comprovada? É uma experiência comprovada e vivida, né? Tanto aqui quanto também em Contagem. Nas minhas redes sociais, essa semana vai sair o vídeo de dois rapazes. Né? Um era filho de traficante, tinha até tomou uma bala perdida,
Foi para a igreja uma timidez paralisante. Não falava. E no trabalho de desenvolvimento juntamente com ele, eu casei ele, se não me engano, tem 2 anos, eu casei ele. Ele é formado em engenharia mecânica. Olha isso. E eu tive o prazer dele colocar no diploma dele da faculdade, falando que eu sou uma inspiração para ele. Olha só. O outro foi, também, o Davidson, posso citar aqui, porque ele também vai gravar esse vídeo. O Davidson era um rapaz que, ainda um adolescente, e ele falava que ele ainda pegava algumas moedinhas do bar do vô dele para poder fazer coisa errada. Então, a mãe dele levou ele para a igreja, pediu uma ajuda. Eu comecei a dar aula de bateria para ele na igreja, porque também sou músico. Comecei a dar aula de bateria para ele e ele foi gostando. Coloquei ele para poder tocar no culto da quarta-feira à tarde e ele foi se desenvolvendo. Começou a trabalhar comigo nas células, E o Davidson é formado em engenharia. Eu casei o Davidson também, e é um excelente líder de jovens, é um homem que deu curso, esses dias também, em uma igreja quadrangular, falando sobre fé e falando sobre política. E aqui em Paraupeba, nós temos jovens que noivaram, compraram terreno, estão construindo casa e entraram na faculdade. Então, lá na igreja também nós temos. Então, funciona, dá certo. Você vai tirar só da esfera da comunidade religiosa e levar o mesmo método para fora. Essa é a sua ideia. Essa é a minha ideia. Então, como essa questão, que já voltando, aproveitando que esse gabinete, que ele vai ser móvel mesmo aí dentro itinerante, dentro das comunidades, havendo essa demanda, também está sendo levado para lá. Ok. Perfeito. Candidato, falando sobre desenvolvimento econômico, na nossa cidade, no início dessa entrevista, eu falou sobre uma perspectiva muito boa de Paraupeba para o futuro. E eu creio que dentro dessa expectativa está o desenvolvimento econômico. Dificilmente a cidade se desenvolve sem isso. Então, para falar de desenvolvimento econômico, a gente tem que falar sobre incentivo às empresas, incentivo ao empreendedorismo, tornar Paraupeba uma cidade mais atrativa para que empresários possam vir e investir e também formar empresários aqui. Então, eu queria saber um pouco sobre a sua visão sobre esse tema tão importante do desenvolvimento econômico. Falamos aqui sobre a escassez de mão de obra, falta, muitas vezes, um incentivo ou talvez falta escolas técnicas, Temos aqui em Sete Lagoas perto, mas muitos não têm acesso. Como vereador, dentro dessa pasta de desenvolvimento econômico, qual é a sua visão? O que o senhor pode atuar? O que o senhor pode firmar de compromisso com a população sobre isso? Eu vou trabalhar juntamente com o prefeito. Ele liberou um vídeo esses dias na rede social, falando da parceria que vai fazer com o Cefet também, para tentar trazer aqui para a nossa cidade, de Paraupeba. Então, vou estar trabalhando juntamente com ele, ao lado dele, fiscalizando também, para que o Cefet venha para poder ajudar no desenvolvimento aqui também na nossa cidade. Sim, da comunidade, empresas nascendo de dentro de Paraupeba, fomentando o comércio local, melhorando a questão do atendimento, tanto de serviços como de produtos oferecidos. Eu acredito que Paraupeba pode crescer muito ainda dentro disso, dentro do comércio local. Muitas pessoas, a gente estava falando que às vezes saem de Paraupeba para buscar produtos ou serviços em outras cidades, Sete Lagoas ou por perto, mas poderiam ser oferecidos aqui, Talvez uma mudança de mentalidade, a gente estava conversando, uma mudança de cultura. Você acha que a escola técnica facilitaria isso ou talvez poderia ter um outro projeto também para poder, junto com o Sebrae, fomentar ainda mais essa questão de empreendedorismo dentro da cidade? A escola técnica vai ajudar muito. A Bíblia ela fala que o povo perece por falta de conhecimento, falta de entendimento. Então, a escola vai gerar isso dentro do aluno, do empreendedor. Tanto para ampliar, para ampliar o negócio dele, para ele ser ali como posso dizer, o empregador, para ele ser empregador, quanto também surgir, nascer dentro da pessoa ser empreendedor. Eu conversei com um comerciante final de semana passado, e ele falando comigo, pastor, essa loja aqui, ela é minha.
Eu comecei com a minha mãe vendendo DVD. Ou vendendo água de coco, uma coisa do tipo que ele falou comigo. Essa loja é minha, aquela loja é minha, e ainda trabalho em tal lugar. Então, vamos colocar aí. Se deu certo para um, porque ele teve essa visão ampliada, ele viu alguma coisa, ele viu a oportunidade, né? E isso é para todos nós. Há uma máxima que eles dizem, né? Enquanto alguns choram, outros vendem lenço. E a oportunidade, ela se cruza com o preparo. Sim. Então, se está preparado, a oportunidade ela vai chegar. E a escola, eu acho que é um excelente caminho que vai desenvolver muitas pessoas para empreender dentro de Paraupeba. Perfeito. Vamos falar sobre transparência e ética. Como que você, candidato, garante, né, a transparência e a ética, se eleito for? Como é que você pretende mostrar isso no seu mandato, né? Como que você quer mostrar essa transparência, um mandato pautado na transparência e a ética? Pastor, eu aprendi com minha mãe. Minha mãe, ela sempre falou comigo assim, olha, não mexe naquilo que não é seu. O que não é seu, não mexe, né? E eu tenho essa transparência, isso para mim é muito claro e algo que eu fico muito tranquilo. Trazendo para a questão do que eu trabalho, que é o pastoreio, eu me lembro quando eu cheguei em Paraupeba. Quando eu cheguei em Paraupeba, o primeiro culto que nós tivemos, a diaconisa, ela chegou perto de mim, uma obreira da igreja, chegou perto de mim, e ela chegou com um papel rasgado, embolado, com o dinheiro dentro. Aí eu olhei aquilo, eu falei, que é isso? Ela, é o dinheiro que entrou de dízimo e oferta hoje? Aí eu falei, não vou pegar. Quem que é o tesoureiro da igreja? Fulano de tal. Chamei o tesoureiro da igreja e falei, olha, eu não vou pôr a mão nesse dinheiro, porque tem que estar em relatório. A igreja quadrangular trabalha com relatório, né? E ali você coloca o número de pessoas que estavam na igreja, o tanto que entrou. Então, eu não peguei. Deixei lá, eles ficaram... Falei, sexta-feira eu vou voltar para o culto, eu vou trazer as folhas de preenchimento de relatório. E assim começamos a fazer desde quando cheguei aqui. Todo final de ano tem a Assembleia Geral da Igreja, prestação de conta, aonde eu pego as pastas que são de colagem de entrada e saída, aqueles que são membros da igreja, eles podem ver os últimos relatórios de entrada e saída da igreja. Então, eu coloco, faço a reunião e falo, se você quer saber a respeito da condição financeira da igreja, do que entra ou que sai, está aqui as pastas que passa, né, pelo contador, está aqui, ó, vocês podem observar isso. Então, assim como eu estou fazendo na igreja que estou pastor, também vou mostrar isso para eles, essa transparência do trabalho que vai ser prestado também para a comunidade. A palavra de Deus, ela fala em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, né? Se alguém não governa bem a sua casa, como que vai governar a casa de Deus? Então, se eu tenho bons frutos na igreja, com a questão do caráter, da ética, da transparência do que acontece ali, isso pode ser feito num ambiente maior. Sim. Porque nós sabemos muito bem que aquele que está fazendo coisa errada não vai querer dar prova para o outro. Sim. E se há essa transparência juntamente com o conselho da igreja, assim também vou trabalhar com a comunidade. Você entende, então, que você governa bem a comunidade da igreja que você administra e também a sua própria casa. A minha própria casa. É interessante isso, porque eu vejo, pastor e Jarbas, que primeiro é a nossa casa, é a nossa família. Se eu sou desequilibrado como um marido, eu vou ser desequilibrado no meu trabalho. Eu vou atrapalhar todo mundo também que está lá. Se eu não administro bem as minhas finanças, os meus recursos dentro da minha casa, como que eu vou administrar o dinheiro do outro? Sim. Então, eu penso que, se hoje também tomei essa decisão de colocar o meu nome à disposição da comunidade para poder servi-los como um vereador, eles podem olhar para dentro da igreja o trabalho que está sendo feito. Se é um trabalho que não está evoluindo, então certamente não vou evoluir em outra esfera. Sim. Uma pergunta dentro desse tema, candidato. O senhor falou antes que o senhor
lógico, né? Faz parte de uma coligação que é do candidato Haroldinho. E ele vencendo, você vai trabalhar em conjunto com ele para poder melhorar a cidade. Mas nós não sabemos, né? Existe a possibilidade dele não vencer, porque nós estamos num pleito eleitoral. Uma possibilidade de ser um vereador da oposição. A gente falando sobre essa questão de ética e transparência. E nós sabemos que, às vezes, dentro de um jogo político, às vezes a oposição ela não trabalha para o bem da cidade, mas para o mal do gestor, do executivo, para que esse executivo, no próximo pleito, não consiga ganhar. E a gente sabe que quem perde isso é a sociedade, a comunidade em si. As pessoas podem ficar tranquilas com relação a isso, independente de quem estiver sentado na cadeira do executivo de Paraupeba. O seu olhar vai ser sempre esse olhar para o benefício da cidade, independente de quem é, ou talvez até um outro vereador que não seja do seu partido, seja de outro, mas tem um projeto de lei legal, tem um projeto que vai beneficiar a sociedade. Como é que vai ser a sua posição, como é que vai ser o seu comportamento diante disso, entendeu? De ter pessoas que não estão alinhadas com o seu partido, porém têm ideias boas e vão ter seu apoio. Como é que podemos entender isso? Falando dentro dessa questão de ética e transparência também. Jarbas, o diálogo é necessário. O diálogo é necessário. Tanto eu vou precisar também dos meus amigos que vão estar ali para um propósito maior. O propósito ele não é meu, é de todos. Então, o diálogo ele é necessário. Então, estou aberto a conversar, sendo o prefeito Haroldinho ou sendo a oposição. Estando trabalhando na Câmara com os amigos que são da mesma coligação ou da oposição, eu estou aberto a conversar. Converso com todos. O que for melhor para a cidade, também dentro daquilo que eu defendo, pode ficar tranquilo que vamos conversar. Eu quero ver essa cidade chegar ao ponto que eu falei. Daqui a algum tempo, né, ela ser uma cidade exemplo para o estado de Minas Gerais. Perfeito. Ok. Então, pegando essa questão, esse gancho, né, também, falando sobre... muitas das vezes, o senhor como pastor, como candidato e também pastor, a gente tem uma pasta dentro da cidade que é cultura e lazer, né? E a parte de lazer envolvendo esporte, queria saber um pouco sobre a sua visão com relação a essa parte de lazer, de esporte, de proporcionar isso para as crianças, adolescentes, jovens, né? E também sobre a questão da cultura. Paraupeba é uma cidade cultural e como é que é o seu olhar com relação à cultura de Paraupeba, sobre os festivais e momentos que Paraupeba promove com relação à cultura também? Como é que vai ser o seu trabalho com relação a isso? Também pretendo trabalhar junto com o secretário que vai estar, né, a escolha, né, do prefeito, claro, trabalhar juntamente com ele. Eu vejo Paraupeba bem desenvolvido nessa questão, tanto da cultura, quanto também do esporte, né? Os torneios que tem, as festas tradicionais que ela já tem, né? Então, vejo uma organização muito boa nessa questão. Eu penso que pode ser desenvolvido também, não sei como fazer, né, dessa forma, porque é muito amplo isso, né? Mas em conversa com o secretário de Cultura, trazer uma valorização, uma preparação de novos talentos. Uhum. A música, ela é envolvente e ela também contribui muito para o bem-estar do cidadão. Eu vou procurar trabalhar junto com o secretário de Cultura e Esporte, que vai estar, né, na escolha, claro, do prefeito, né? Eu vejo o Paraupeba ela bem desenvolvida nessa parte, né, de torneios e também campeonato. Eu acredito que, não sei como, né, mas juntamente com o secretário que vai estar lá, desenvolver um trabalho para novos artistas, né, mais escolas, para músicos, para música, dança, teatro, porque isso ajuda muito o cidadão, vai ajudar também em casa,
né? Tem muitas pessoas que não têm recursos para poder colocar os seus filhos, né? Então, eu acredito que isso tendo uma abrangência maior, vai desenvolver muito mais essa questão cultural, desenvolvimento da nossa cidade. Ok. Candidato, vamos falar sobre experiência e preparação. Você falou muito sobre o seu preparo em relação à igreja, o trabalho que você faz desde jovem, né, na igreja. Você já assumiu algum cargo público? Não, Nunca. público não. É a nunca. primeira vez? É a primeira vez. Então, como que você pretende enfrentar, né, esse novo papel? Com qual bagagem de experiência você quer derramar em cima disso? Né? Sendo que você nunca teve um cargo público, é uma novidade para você. Né? Como que você vai conseguir, você pensa que você vai conseguir vencer esse desafio? Baseado em que experiência? Pastor, a Bíblia ela fala a respeito de Davi. Davi, quando ele foi ungido a ser rei, ele voltou para o pasto. Ele não foi direto para o seu reinado, porque ele estava sendo preparado cuidando das ovelhas do seu pai. Exatamente. Então, ele não estava no governo, mas ele estava, né, sendo preparado ali, cuidando das ovelhas do pai. Aconselhando famílias, como eu já aconselhei, por isso fala a respeito do desenvolvimento da família. Aconselhando casais, e muitos casais eles reconciliaram. Né? No trabalho com jovens e adolescentes, em Contagem, tinha um trabalho com jovens e adolescentes dentro das escolas e levávamos para dentro das escolas, levávamos a arte, levávamos o teatro, né? A dança, a música e final do ano nós montávamos um coral com aqueles alunos que ali eles estavam. A Igreja do Evangelho Quadrangular, ela trabalha de uma forma social muito, muito ativa. Ela tem a Casa de Provisão, que está localizado em Belo Horizonte, e ali as igrejas, então, elas arrecadam os seus mantimentos e levam para este lugar. A Casa da Provisão, ela tem parceria com a Cruz Vermelha de Belo Horizonte e outras instituições. Então, trabalho juntamente com eles, servindo a comunidade. A Igreja Quadrangular, ela tem o ônibus, que é o Projeto Lucas, que é odontologia, tem o ônibus, Projeto Margarida, que trabalha mamografia das mulheres que passam nas cidades, né, para poder fazer este trabalho. Já tive também 2 vezes em Contagem este mesmo trabalho, né, com eles para atendimento dessas pessoas. Temos a Casa Margarida, né, que é uma casa de assistência para as mulheres da Igreja do Evangelho Quadrangular. Então, eu trabalho com a igreja, diretamente também com os meus líderes, enviando pessoas para estes lugares para ser atendida. Como teve no Rio Grande do Sul, essa tragédia, a arrecadação das águas, a igreja também, ela foi um ponto de apoio para receber ali, então, a água, receber os materiais que eram necessários. E dali, nós levamos para a nossa sede em Belo Horizonte. Então, com essa carga de experiência que você está dizendo, né, junto à comunidade, atuando na área social, pelo que você está dizendo, você acredita que você vence os desafios desse novo cargo público que você pretende se eleito for? Acredito. Ótimo. Acredito. Qual, na sua opinião, candidato, seria assim, o maior desafio hoje de Paraupeba? Olhando para a cidade e com essa ótica, né, pastoral e essa experiência que o senhor tem hoje, qual seria o maior desafio hoje e como o senhor planeja realmente enfrentar esse desafio? O maior desafio que eu vejo é a reabertura do hospital em Paraupeba. Acho que 99%, se não 100% dos moradores da cidade falam sobre vamos abrir o hospital, reabrir o hospital em Paraupeba. Esse é o maior desafio. É o maior desafio, né? É um trabalho muito árduo, não é fácil, não é impossível. Não é impossível, mas não é fácil. Então, existem muitos outros obstáculos e outras esferas também dentro da política que podem trazer esse impedimento. Esse impedimento. O governo mesmo está pensando muito em regionalização. Sim. Então, já é um impedimento regionalizar. Então, se eu vou regionalizar, para que eu vou abrir aqui? Então, esse eu acredito que é o maior desafio. Ok, Pato.
Agora, eu gostaria de te perguntar o seguinte, de todas as perguntas que nós fizemos, de repente, tem alguma que nós não fizemos e agora é a hora de você falar sobre isso, se é que você tem alguma coisa a falar dentro da sua pasta, né, daquilo que você propõe para a cidade de Paraupeba. Sim. Segurança. Segurança. Por 2 vezes, na porta da escola da minha filha, uma vez a minha esposa, ela separou uma briga, onde um rapaz já estava com o rosto todo ensanguentado. A outra, uma jovem tirou um estilete, né, falando que ia cortar a outra menina, e minha esposa desceu do carro, foi lá dentro da escola, chamou a supervisora foi, abraçou essa menina, para isso não acontecer. Então, eu penso em trabalhar para trazer para a cidade de Paraupeba a guarda municipal, porque a guarda municipal, ela vai ajudar na segurança, tanto na porta das escolas, quanto também a polícia militar, que é o efetivo baixo, porque estamos chegando aí a 25 mil pessoas. Então, nós sabemos que uma cidade, ela cresce também outras coisas boas e também coisas negativas. Então, uma das coisas que eu penso em trabalhar é trazer a guarda municipal para dentro da nossa cidade, quanto também a melhoria de mais instalações de câmaras de segurança para dentro da nossa cidade. Você já estudou a possibilidade disso? Porcentagem que você tem de chance de colocar isso? Cabe no orçamento da prefeitura? Porque você sabe muito bem que existe um orçamento que não pode extrapolar. Sim. Então, você não pode sair empregando pessoas, Não. né, da maneira que você quer. Sim. Olhei sobre isso. Esbarra principalmente nessa área do orçamento. Nessa área do orçamento. Nós podemos conseguir também parcerias e que podem contribuir para que isso aconteça. De onde? Dentro da nossa cidade. Parceria vindo de onde? Essas parcerias, elas podem ser também dos deputados que Sim. podem estar apoiando esse projeto juntamente, como eu disse, não sozinho, vou fazer isso. É um trabalho, né? Trabalhar para que tenha, trazer o deputado para perto para poder ajudar e ter essa contribuição, levar essa ideia também para os outros amigos que vão estar juntos, se eles acharem isso interessante, trabalhar com eles também para ajudar no recurso. Amigos? Como assim? Não entendi. Quais amigos? Não, eu digo os amigos que vão estar trabalhando, os colegas que vão estar trabalhando dentro da Câmara Municipal, os outros vereadores. Entendi. Os outros Agora vereadores. eu entendi. Os outros vereadores. Os colegas. Os colegas de Eleitos. trabalho eleitos. Isso, tá. obrigado. Os colegas eleitos que vão estar trabalhando dentro da Câmara dos Vereadores para que isso aconteça. Ótimo, obrigado. Nesse momento eu gostaria que você olhasse para aquela câmera ali, ó, porque ali está olhando para você a população de Paraupeba, que passa de 24 mil habitantes. E dentro desses estão os eleitores. Apesar de que todos os 24, você não vai governar, não é só para os eleitores, mas os 24 mil habitantes de Paraupeba e até aqueles que vierem visitá-la. Por que esses eleitores de Paraupeba deveriam votar em Pastor David como vereador? Porque você seria a opção deles. Olha para aquela câmera e fala. E também, que responde, e também o seu número. Eu sou a sua opção e eu sou a sua melhor opção. Competência, responsabilidade, seriedade e resultado. Eu tenho um lema que carrego comigo. O que temos de mais importante na vida são pessoas. E eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família, eu vou ajudar a vocês a desenvolver. E juntos nós podemos fazer uma cidade bem melhor. O meu número é Pastor David 11444. Isso aí. Isso aí, Pastor David. Nós estamos chegando ao final e eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, né, de estar aqui conosco. E foi muito importante você vir na nossa plataforma para poder falar das suas ideias para o nosso povo. E faço votos que, se eleito for, né, você possa fazer uma legislação ali na prefeitura, legislar com lesura, com sabedoria, e que Deus possa te abençoar de uma forma poderosa. Esse é o desejo do meu coração, para que, se eleito for, né, Paraupeba possa estar bem ali, representada com aquela cadeira que você vai ocupar. Eu abençoe você, a sua família, né, o seu ministério lá na igreja, que esse restante dessa esteira que vem aí, né, até as eleições,
você possa ir com paz e tranquilidade. Que Deus possa te abençoar de uma forma especial. Pastor David, muito obrigado pela sua presença, por ter aceitado esse convite, né, de estarmos aqui, esse desafio. Muito obrigado, e também faço das palavras do pastor Marcelo as minhas, faço voto de sucesso e que Deus possa realmente abençoar esse chamado, que a gente sabe que não é fácil, e que você continue cumprindo tanto o chamado pastoral e, se eleito, cumprir também esse chamado como vereador da cidade de Paraupeba. Quero agradecer, muito obrigado, pastor Marcelo, muito obrigado, Jarbas, pelo convite, né? Estou muito feliz em estar aqui, é um desafio mesmo, né? E gosto dos desafios. Gostaria também, né, como o povo quer saber, o povo ele pode ficar sabendo, né? Eu não vou me tornar um político Copa do Mundo. O que é a Copa do Mundo? De 4 em 4 anos. Então podem ficar bem tranquilo, vou ser acessível, vou legislar e vou ajudar. Muito obrigado. Não, a gente que agradece, aproveitando, finalizando o nosso podcast, o nosso programa aqui, agradecer mais uma vez a presença do pastor David, mencionar, né, na técnica aqui o nosso querido Marco Aurélio e a Duda como diretor de comunicação, e claro, mencionar também a presença da esposa do pastor David, que esteve aqui no nosso estúdio também, a pastora Graciele. Muito obrigado pela presença. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por você ter assistido o podcast até aqui. Fica o convite para que você possa curtir esse vídeo e compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Vai facilitar, quanto mais informações você levar para outras pessoas, para que elas possam conhecer os candidatos, vai facilitar também a tomada de decisão dela. Então, compartilhe nos grupos da família, compartilhe o máximo que você puder. Tenho certeza que vai ser muito útil. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo podcast, se Deus assim permitir. Um grande abraço e até lá.